Olá, pessoal! Este é o podcast Museologando, organizado pelo grupo Panteon Patrimônio e Cultura e financiado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através do Procultura em parceria com a Universidade Fevale. O Grupo Panteon reúne 3 museólogas graduadas e mestrandas em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alana, Júlia e eu, Kimberly. Este projeto contempla 3 episódios com debates que relacionam o cenário da museologia a partir da pandemia do Covid-19. Falaremos sobre a situação dos museus durante a pandemia, as novas formas de comunicar e fazer museu no meio virtual e sobre a atuação do profissional museólogo nesse contexto. O podcast Museologando foi gravado entre os dias 8 e 14 de setembro de 2020, durante a pandemia de coronavírus. Por isso, a temática foi tão relevante nas nossas discussões. Nós queremos entender como os profissionais da museologia e do campo cultural têm se relacionado com os desafios impostos nesse momento. Esperamos construir um espaço de diálogo, debate e inspiração para o campo museal. Se você quiser contribuir, deixe seu comentário, seu like e compartilha com seus amigos. Então vem com a gente escutar esse episódio? No episódio de hoje, vamos falar sobre museus durante a pandemia. Quais são as novas possibilidades? Para esta conversa, nossas convidadas são Deise Formolo, que é museóloga do Museu do Imigrante de Bento Gonçalves, e Letícia Bauer, diretora do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. Os museus são, dentre muitas, algumas das instituições que tiveram sua atuação extremamente afetada por causa da pandemia. De portas fechadas e programações suspensas, essas instituições tiveram de buscar por novas formas de continuar cumprindo o seu papel social e levar cultura e arte ao seu público. Muito obrigada, Deise, então, de antemão, pela tua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, fazer parte desse projeto novo, que a gente está tão feliz em desenvolver e poder contar com profissionais como tu, para a gente está sendo uma honra. Então, gurias, eu que agradeço o convite, parabéns pela iniciativa do projeto, parabéns pelo formato, né, por ser um podcast. A gente sabe que o podcast ele alcança um público diferenciado e coloca, então, novos públicos em contato, né, com atividades dos museus, e parabéns por trazer essa temática da pandemia nas nossas instituições, né, que é uma temática importante que a gente precisa discutir para poder entender o momento. Muito obrigada pelo convite. Então, pessoal, eu me chamo Deise, né? Eu sou museóloga aqui no Museu do Imigrante, na cidade de Bento Gonçalves. Sou formada em museologia pela URGS e tenho mestrado em história pela PUC. Tenho algumas atuações em projetos que eu participei durante a graduação. E agora, então, eu estou há 3 anos aqui no museu, né? Como museóloga da instituição. E falar, então, desse período de pandemia aqui no museu, para mim é bem importante, porque me ajuda também a compreender o processo que a gente está passando, porque como tem sido tudo muito rápido, a gente não para muito para pensar sobre o processo de construção e também com relação a feedbacks, né, e até retorno do público com relação à quantidade e às atividades que nós estamos elaborando. Então, no início, com o museu, aqui com a nossa equipe, aconteceu o que eu acho que aconteceu com grande parte das instituições, foi o choque, né? E nós começamos a organizar, a conversar primeiramente em home office, né? Fazendo algumas reuniões de equipe e lá já pensando em o que fazer para continuar com as atividades do museu. Só que, digamos assim, a ação efetiva, né? A concretização dessas ações, ela iniciou mesmo quando nós retornamos a trabalhar em regime de escala na reserva técnica, aqui no prédio, então, do setor administrativo do museu. É interessante pensar nisso, porque tudo bem, né? As reuniões online, as conversas aconteceram em home office, mas essa concretização aconteceu ainda assim no trabalho presencial, né? Então, sempre a gente costuma ressaltar que como é importante a necessidade de se manter um diálogo constante com pessoas, não adianta, né? O online, ele não substitui, ele vem auxiliar, né? Auxilia no processo.
E aí, nós começamos, então, a pensar, primeiro, como nós iríamos dar continuidade às atividades do museu e o que poderia ser feito em home office, então, enquanto a gente, né, nos dias em que não estávamos aqui na RT, na Reserva Técnica presencialmente, e como a gente ia dar continuidade também aos processos administrativos do museu. Então, uma primeira ação que a gente pensou foi iniciar coisas que a gente não conseguia dar continuidade no cotidiano, antes da pandemia, porque aqui no museu nós somos em 3 pessoas cuidando de várias atividades, né? Comunicação, higienização, educativo, administrativo, enfim, são 3 pessoas que cuidam dessa parte geral. E agora nós temos uma colega arquiteta que cuida dos processos, então, de projetos arquitetônicos, e 2 mediadores que são do grupo de risco. E então a gente acaba muitas vezes nesse cotidiano não tendo muito tempo para cuidar dos processos ligados aos cuidados com o acervo. E aí então nesse período a gente conseguiu, digamos assim, colocar em dia essas questões administrativas e de documentação também museológica relacionada aos nossos acervos. Nós começamos a editar as edições do Café com Memória, né, que é uma atividade que é elaborada pela nossa associação de amigos e que resultou em 9 edições já, só que nós não estávamos disponibilizando esse material porque era necessário realizar a edição. Então, nós iniciamos essa edição e a pensar essa comunicação dessas ações também online e dar continuidade às atividades administrativas. Porque, né, de forma geral, gurias, o que aconteceu foi que todo o cotidiano do museu se alterou, porque o museu aqui, assim como a maioria dos museus, pensa as ações muito ligadas ao diálogo com as pessoas, né? Então, a gente tem esse contato com as pessoas como principal objetivo, né? Diálogo, comunicação, troca com os nossos públicos. E isso acabou modificando totalmente o nosso cronograma, porque as nossas atividades normalmente incluem eventos presenciais, né? Incluem oficinas, incluem rodas de conversa, e isso afetou, né, a pandemia, então fez com que nós reformulássemos totalmente o cronograma do museu, tentando adaptar algumas atividades ao formato online. E aí a gente tem algumas questões importantes nessa questão online, né, porque traz alguns aspectos bem positivos e outros também que nos fazem repensar toda a estrutura do museu, porque a partir do momento que você precisa criar atividades online, você precisa ter uma infraestrutura que dê conta desse processo, tanto em aspectos tecnológicos como técnicos, né? Precisa ter gente na equipe do museu que saiba lidar com essas mídias e com essa disponibilização online. Então, aqui a gente percebeu bastante isso. E quando a gente começou aqui na RT a formular esse cronograma de atividades online do museu para esse período de pandemia, aí a iniciativa partiu bastante da Sabrina, que é a nossa assistente de atividades culturais, uma das meninas que trabalha aqui comigo, que começou a pensar o Tour no Museu. Então, ela, por iniciativa, criou a atividade, o Tour no Museu, com o objetivo de aproximar o público, então, nesse período de pandemia, às nossas salas expositivas presenciais. Então, é formato simples, né? Youtuber Sabrina, ela foi para o museu, enfim, e foi apresentando uma sala por semana, com um celular, enfim, bem informal, né? Apresentando os espaços do museu para as pessoas. Então, essa foi a primeira atividade. E depois nós fomos criando outras, né? Nós fomos agregando ações. Eu, a Ângela e a Cristiane Bertocco também fomos agregando atividades dentro dessa proposta que a Sabrina começou a pensar. E aí é interessante porque nos fez pensar muito no contato com as pessoas, né? De que forma as nossas ações iriam estar chegando às pessoas. Porque a gente sabe que as atividades online, elas são bem positivas, mas que elas atingem um público mais limitado, né? Muitas pessoas não têm ainda acesso à internet, muitas pessoas não conseguem ainda, enfim, dialogar com esse tipo de mídia. Então, isso faz com que a gente afaste ainda mais, né? Isso pode gerar um afastamento desses públicos que não têm já um contato contínuo e agradável com essas instituições, né? Então, a gente acabou pensando muito nesses contras também, né? Tem essas questões, as pessoas elas não têm acesso e a gente não consegue chegar a diferentes públicos. Porém, de uma certa forma, faz com que a gente tenha que pensar a construção de atividades online. Então, faz com que a equipe do museu tenha que olhar
para a comunicação e, de repente, assim, não só comunicação, mas criar alternativas de acesso democrático às suas atividades, né? Que se dá através de plataformas online. Então, faz com que as instituições parem e olhem os seus processos, identifiquem o que é possível ser feito online e executem. Gurias, que acontece bastante, não só que aconteceu bastante aqui comigo quando eu cheguei aqui no museu, a questão das redes sociais, ela estava bem atrelada à Fundação Casa das Artes. Porque aqui, no nosso museu, né, nós temos o Complexo Cultural aqui de Bento, que é coordenado pela Fundação Casa das Artes, que abriga a Secretaria de Cultura, Arquivo Histórico, Museu do Imigrante, Biblioteca, Praça Céu, Casa do Artesão. E toda a comunicação era centrada no Cultura Bento, ou seja, numa página de Face, né, num formato de comunicação. E a gente começou a trabalhar isso com o secretário já para ampliar essas redes sociais do museu ainda antes da pandemia. Só que no setor público isso é comum acontecer. As instituições não é só não ter a condição técnica ou a infraestrutura tecnológica, é muitas vezes a permissão mesmo para poder ter redes sociais. Então, a gente começou a identificar isso há bastante tempo. E o que a gente viu agora é que muitos museus não possuem esses contatos, justamente também porque tem amarras dentro das funções administrativas dos setores públicos, né? E a gente precisa conversar, a gente precisa justificar o porquê que é importante o museu ter uma comunicação diferenciada, enfim, faz com que, né, de modo simples, faz com que o museu precise ter uma equipe que seja permanente e que cuide, então, dos processos de elaboração das atividades, né? Não seja uma atividade temporária. E aí, a gente criou uma série de ações, como o Tour no Museu, que eu já falei, o Museu em Detalhes, que consiste em fotografias do acervo, né, do museu. A gente faz fotografia em detalhes de um determinado objeto e apresenta esse objeto para os nossos públicos, né? O Quarentena com o Museu, que durou acho que umas 2 semanas ou 3, que foram vídeos, então, elaborados pela Ângela, que é uma outra assistente de atividades culturais aqui do museu, que é artesã também, e ela, então, ela compartilhou esse conhecimento, então, como artesã, com o nosso público, ensinando a fazer máscaras, ensinando a fazer outros itens a partir de trabalhos manuais, né? Teve o TBT do museu, que era uma atividade que acho que a gente já estava fazendo, mas isso foi bem impulsionado também durante a pandemia. E o Cliques da Quarentena, que foi uma exposição online. E, além disso, o Tainacam, porque daí, então, o Tainacam já estava em processo de implantação aqui no museu, só que esse período fez com que a gente conseguisse conversar de forma mais próxima com o nosso setor técnico aqui de informática, para fazer com que esse link externo, né, porque tem o link interno de trabalho do Tainacam e o link externo de acesso ao público. Então, a gente conseguiu fazer com que esse link externo saísse, porque é todo um processo, né? A gente, enfim, tem as ferramentas, tem as pessoas para trabalhar nessa ferramenta, mas a gente ainda depende de outros setores. Então, é todo um processo de quase, assim, convencimento de que é necessário parar e olhar para as coisas do museu, né? E estava muito atrasado já essa criação de link externo. E aí, com a pandemia, fez com que isso acontecesse. Agora ele está no ar, então a gente lançou o Tainacam, só que, claro, não está com todo o acervo ainda comunicado, e isso é um trabalho que eu costumo falar com as gurias aqui, é um trabalho eterno, né? A gente nunca vai terminar. Mas uma parte do acervo já tá disponível, e as pessoas podem ter acesso, então, de forma online. Algumas ações dessas online tiveram mais retorno, digamos assim, do público. Nós não fizemos ainda nenhum tipo de pesquisa específica de público, que é bem interessante pensar também. Mas a gente teve algumas atividades que geraram interações maiores, né? Como é o caso do Cliques da Quarentena, que então as pessoas precisaram entrar em contato com o museu, enviar sua fotografia. O TBT do museu é uma ação que gera muito engajamento nas redes sociais, as pessoas sempre curtem muito as fotografias, enfim, a fotografia ela é um acervo e ela é uma forma de comunicação que faz com que as pessoas elas se engajem, né? Elas queiram falar sobre aquilo, elas se identificam, é quase como uma chamada, né? Então o TBT funcionou muito bem. E o outro é o Tour no Museu,
que o tour do museu, então, também por ser vídeo, né, e por ser também uma pessoa falando, enfim, gerou também um bom engajamento com o público. E isso a gente percebeu pelos números mesmo das redes sociais, né, que eles nos mostram os engajamentos, os envolvimentos, então a gente consegue perceber essa interação do público através desses números mesmo que as redes sociais nos dão, né? Então, foi bem interessante pensar, né, o que gera, em âmbito geral, né, para as nossas instituições, essa situação da pandemia. Na verdade, assim, quando a gente, aqui no museu, né, quando a gente conversa sobre isso, a gente percebe que é um momento de ruptura, vai ser um momento de ruptura, né? Vai ser o que as instituições eram antes da pandemia e o que elas vão ser após esse período, né? E isso vai gerar prós e contras. Porque a partir desse contexto, né, imposto pelo coronavírus, as fragilidades dos museus elas estão sendo evidenciadas. Justamente porque a maioria dos museus, né, falando no caso brasileiro, não possuem essa infraestrutura para ações online, né, que nem a gente estava conversando sobre as atividades do museu. Então, não é só infraestrutura, é pessoal, é pessoas disponíveis para trabalharem com essas ferramentas. E, além disso, isso pode gerar um afastamento maior de públicos que já não tinham proximidades com os museus, né? Então, essas ações online chegam a um público específico, né? É bacana porque chega, de repente, a um público também diferenciado. Porém, a gente sempre trabalha com o museu nessa perspectiva de função social. De que forma a gente pode dialogar com as pessoas? A gente procura isso. A gente sabe que os museus, eles são ainda instituições muito estigmatizadas e que têm barreiras, né? Muitas barreiras sociais que se fazem diante dessas instituições, né? Então, a gente tá, né, na museologia a gente conversa muito sobre, e nas práticas a gente procura pensar isso também, sobre como tornar esse museu ativo e em diálogo com as pessoas, né? E isso pode acabar gerando um afastamento. Por outro lado, esse contexto faz com que os trabalhadores de museus, então, olhem para as atividades online, né, para a criação dessas ações, e cuidem e façam atividades para que ocorra a democratização de acesso na internet, porque a internet ela é um campo de acesso de democratização. Então, isso fez com que as pessoas tivessem que parar e olhar para essa demanda. E no âmbito mundial, a gente nota um fechamento de museus, né, gurias? Então, esse é um ponto que só vai ser resolvido a longo prazo, né? Não vai ser agora com a continuidade e que só vai ser resolvido com políticas sérias, políticas públicas sérias de incentivo e manutenção desses nossos espaços de memória. No Brasil, a gente tem uma maior parte dos museus vinculado a setores públicos, mas a gente tem também uma boa gama de museus privados, e aí então esses museus eles dependem de diferentes receitas que foram afetadas agora com essa situação. Então a gente sabe que no Brasil, principalmente falando em termos de Brasil, em outros lugares também, em outros países, é a necessidade de um Estado forte, presente, que dê conta de sanar dificuldades momentâneas, né? E os museus eles vão precisar disso. Eles vão precisar de apoio do Estado, eles vão precisar de incentivo de políticas públicas, eles vão precisar de editais específicos para esses momentos, para que eles possam se reerguer. Porque já é dificultosa, né? A ação do museu já é deficitária por falta dessas políticas ou não execução delas, né? Porque a gente tem o Estatuto de Museus, mas muito não é cumprido. Então, tudo isso agora é como se... O que acontece? É como se todos esses problemas implodissem juntos, né? Porque as pessoas, enfim, estão vendo. A gente não tem condições, nós não temos... As pessoas não seguem a legislação para que os museus consigam manter suas atividades, e agora a gente está vendo em todos os setores sociais, né? Mas os museus também, os museus não fogem à regra. Também vão estar dentro desse caldeirão de dificuldades geradas pela pandemia. Sobre questões de reabertura do museu, o que a gente está pensando aqui no museu, tá? Segurar o máximo que a gente pode, porque a gente entende assim, primeiro a gente não tem uma estrutura adequada de limpeza e higienização desses espaços, tá? Que é uma situação bem evidente não só no museu, mas a Secretaria de Cultura como um todo, tá? Não tem pessoas específicas para isso e a gente também não vai conseguir dar conta disso fazendo outras atividades. Então a gente está segurando agora a reabertura do museu, e também porque os nossos mediadores, eles são do grupo de risco, então não teria como eles trabalharem agora nesse momento.
E assim, a gente, né, como todo, acho que o mundo inteiro está nessa expectativa, esperando, né, uma solução que venha no sentido de uma vacina, né, de uma imunização real das pessoas, porque, enfim, a gente está vendo todo o descaso que está acontecendo com relação a esse cenário, principalmente em âmbito federal, mas depois a gente vê estadual, municipal também, né, acontecendo certas situações bem complicadas de descaso com relação a esse cenário que a gente colocou, né? Se esses números agora estabilizarem, e agora também tem esse novo cronograma de reabertura escolar, então a gente não sabe até quando a gente vai conseguir manter o museu fechado fisicamente. Mas a ideia é, né, limitar acesso de pessoas, no sentido de quantidade de pessoas, trabalhar nesse primeiro momento sem mediação, né, interação mínima com as pessoas, limpeza mesmo diária desses ambientes do museu e a aquisição de acessórios, né, enfim, e de materiais que auxiliem na higienização das pessoas mesmo, né, e exigência de máscara e outras condições. Por enquanto a gente está pensando assim, vamos segurar o quanto for possível, né? E em diálogo com isso tudo, a gente está participando do GT também, que foi criado agora nesse período de pandemia, o GT de mobilização dos museus, né? Do RS para esse período, que também nos auxilia a pensar isso, né? E a procurar orientações dos nossos órgãos, né? Do ICOM, principalmente o Sistema Estadual de Museus, ele manda, né? Envia e-mails sugerindo a não abertura das instituições. Então, esses documentos todos que são criados, né, por esses grupos e por esses órgãos, nos auxilia a criar argumentos, né, para que a gente consiga, então, primeiro preservar a vida, né? A gente tem que ter um horizonte, né? Não tem muito meio termo nisso, né? Eu costumo pensar assim, não tem o que se pode fazer para amenizar essa situação. Gente, a gente tem que primeiro pensar nas pessoas, sabe? Então, agora não é o momento de abrir o museu. Tem que aguardar, não adianta, sabe? A gente não tem não está tendo uma política séria com relação a essa crise sanitária no Brasil. Então, eu penso assim, que se a gente pode agora não abrir, é o melhor, né? Então, a gente vai tentando manter esse diálogo. Porém, não sei até quando isso vai ser possível, porque a gente está também vinculado a políticas municipais. Então, principalmente agora com esse cronograma de volta às aulas, eu não sei se a gente não vai ter que pensar numa reabertura. Mas basicamente seria isso, assim. Novamente, a gente agradece imensamente, né, a tua disponibilidade em conversar com a gente, né, contar um pouco dessa experiência que é tão rica para nós, né, da área de museus, de conhecer outras estratégias, né, de que isso se dissemine entre outras instituições também, né, para a gente repensar os museus, que eu acho que vai ser algo fundamental, extremamente necessário daqui para frente, né? Exatamente, Eu acredito muito nisso, assim, porque essas situações de crise, elas fazem com que a gente se una, de certa forma, e dialogue mais. Então, isso acho que vai gerar coisas bem interessantes, assim, para os museus em âmbito de futuro, sabe? Bem bacana mesmo. Coisas que vão ficar e que a gente vai aprender com esse processo. Agora, pessoal, vamos iniciar a nossa conversa com Letícia Bauer. Então, assim, primeiramente, gostaria de te agradecer muito pela disponibilidade de vir conversar com a gente, né? Nós já nos conhecemos há um bom tempo, conhecemos teu trabalho dentro do campo, né? E achamos, assim, um luxo para nós poder conversar contigo agora, né? Sim, agradeço eu o convite, gente, de poder falar lá do museu também. E conhecer, então, um pouquinho aí de como o Museu, então, de Porto Alegre está fazendo as atividades agora nesse tempo de pandemia, né? Então tá, vamos lá. A minha formação ela é em História, né? Eu me formei em História, fiz um mestrado e doutorado nessa área, mas sempre trabalhei tanto em atividade profissional como com a pesquisa acadêmica na área de museus e patrimônio. No Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo, eu entrei em 2015, fiquei 2015 e 2016,
saí em 17 e voltei em 18, estou lá até agora como diretora. Bom, esse processo da pandemia, acho que foi assim uma novidade para todo mundo, no sentido de repensar as atividades, né? Teve aquele primeiro momento que foi de adaptação, para a gente tentar entender como podia dar continuidade, o que podia continuar, como é que a gente ia repensar as atividades, né? E, bom, o museu é um museu municipal, então teve uma orientação direta da prefeitura sobre como a gente deveria continuar o trabalho, se presencial, em escala, né? A nossa equipe, ela ficou dividida, digamos assim, entre trabalho presencial e home office, porque vários servidores, em função ou de atestado por doenças, né, graves, ou por mais de 60 anos, tiveram que se afastar do trabalho presencial. Então, essas pessoas estão em home office desde o início da pandemia. E uma outra parte da equipe faz o trabalho presencial, porque em escala, porque de fato, isso a gente sabe na área, né, existem as rotinas de trabalho do museu que não podem parar. Mesmo que a gente não esteja atendendo ao público, que é esse nosso, acho que a nossa maior demanda, a gente tem uma série de demandas de manutenção, de supervisão, de monitoramento, né, tem todo um processo que se relaciona com os acervos e com a própria edificação e com o jardim, né, porque a gente tem um jardim enorme, enfim, tem todo um equipamento cultural que precisa ser mantido, né, então, o nosso primeiro passo foi esse, assim, de pensar, né, como é que a gente ia se dividir enquanto equipe para fazer o trabalho continuar, e em seguida a gente fez, então, um planejamento de trabalho online. Bom, então a gente dividiu numa série de projetos, né, e de pesquisas que poderiam ser continuadas remotamente, e aí começamos a dar, então, seguimento aos trabalhos, uma parte trabalhando presencialmente em escala e uma parte direto no home office, né. Isso impactou, assim, essa suspensão, ela impactou numa série de atividades que a gente tinha planejadas para o ano inteiro, né. As nossas atividades, assim, quem conhece a programação do museu sabe que a gente realiza uma série de eventos, principalmente no jardim, né. Então, ficaram prejudicadas as rodas de samba, os piqueniques culturais, os eventos que a gente fazia na primavera, na Semana de Porto Alegre. Então, assim, uma série de atividades, a gente tinha mais de um evento, geralmente 2 eventos por mês, acontecendo no jardim. Então, tudo isso ficou extremamente afetado, fora seminários, palestras, esses eventos menores que a gente fazia em auditório, né? Então, todo esse processo ficou impactado. Bom, a relação com o público, né, presencial não aconteceu, então todas as atividades que a gente desenvolvia com o público escolar, com o turismo, com a capacitação dos técnicos da FASC, por exemplo, ficou impactado, né? E fora outras parcerias que a gente tinha, por exemplo, com o pessoal da Botânica, ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Instituto de Biociências, a gente começou uma parceria para começar a trabalhar de uma maneira mais intensa com o nosso jardim. Então, a professora Marinês Garcia tinha feito um projeto de extensão, o projeto ainda acontece, né, ainda está em vigor, mas agora de maneira diferente, que seria um trabalho aí de identificação botânica das espécies que tem no jardim, trabalhar com a ideia de patrimônio ambiental, educação ambiental. A gente fez um folder para fazer esse processo de visita ao jardim, ia ter monitores fazendo a recepção das pessoas lá da Biociências, um projeto de fazer uma composteira no jardim. Então, assim, toda essa atividade que a gente tinha prevista para desenvolver no jardim também está suspensa, né? A nossa parceria está acontecendo, mas provavelmente a gente vai reeditar ela por meio de lives, né? Fora que eu acho que, assim, tem uma questão que, por mais que a gente faça coisas, é fato que os museus, e o nosso museu, que é um museu histórico, trabalha com a materialidade. Então, tem uma dificuldade que é essa, assim, de a gente não ter acesso, ou de toda a equipe não ter o acesso ao acervo para seguir o seu trabalho de pesquisa e documentação, por exemplo. Então, a gente está revendo a documentação do nosso acervo, e essa atividade acabou ficando um pouco mais demorada, né? Ela não está rendendo tanto porque nem todo mundo, então a gente tem menos gente em contato com o acervo. Então isso também acabou sendo uma questão, né? Por outro lado, a gente já tinha uma atuação online, né? Nas redes sociais, Facebook, Instagram e o Twitter. O Twitter até foi um que ressurgiu, isso é uma coisa interessante. Assim, começou a concentrar força nas redes sociais para não perder esse contato com o público, né? Então, o que a gente fez?
intensificou o número de postagens sobre o nosso acervo e pesquisa. Então, boa parte da equipe está concentrada em fazer postagens, em fazer pesquisa e textos para disponibilizar para o nosso público. E, especialmente agora, a gente está trabalhando muito com acervo fotográfico. E isso foi interessante também, porque aí a gente conseguiu ampliar essa pesquisa e prospectar melhor o que o público estava interessado, né? Então, as nossas postagens foram sendo modificadas, foram ampliando áreas de Porto Alegre, a gente foi vendo que tinha vários outros lugares que não tinham sido tratados nas redes até então. Então, isso foi interessante, assim, a gente pensar nessa demanda do público nesse momento. E interessante que a gente notou, de fato, que as pessoas estão interagindo mais. Talvez porque mais online, porque com mais tempo. Então, tem postagens que foram, assim, arrazoadas de comentários e pessoas comentando coisas e marcando umas nas outras. A gente já tinha uma boa interação, assim, um engajamento interessante nas redes, mas muito provavelmente isso se intensificou nessa fase. Assim, a gente notou bem mais interação, tanto no Facebook quanto no Instagram, e o nosso Twitter que retornou, porque também a gente não tinha como dar conta, isso é fato, assim, o trabalho presencial com o público, ele demanda uma série de coisas que acaba pegando tempo, né? E o Twitter ressurgiu agora, então o Twitter do museu também está ativo. E aí a gente criou um projeto que agora está em andamento, também para estreitar essa relação com o público, que são as lives do museu. Então, quase todas as terças-feiras, o dia terça-feira, às 16 horas, a gente faz lives, e nesse primeiro projeto, nesse primeiro momento, conversando com pessoas que defenderam os seus TCCs na museologia, aqui da Universidade Federal, que trataram de assuntos relacionados ou ao museu, ou ao seu acervo, ou a Porto Alegre. E isso tem sido bem interessante, porque as pessoas, a gente tem tido um público legal também, que tem compartilhado e assistido, e também é uma maneira de tratar desses assuntos que muitas vezes, né, na academia, eles têm um certo tempo até chegar num fluxo que, né, seja disseminado socialmente, assim, e por meio das lives a gente consegue potencializar isso também. Então tem sido bem legal. Teve uma edição especial na Semana do Patrimônio que foi sobre um acervo doado, o museu recebeu um acervo fotográfico de doação em meio à pandemia. Então, a gente fez na Semana do Patrimônio uma conversa com os herdeiros desse acervo fotográfico do Estúdios 2, que aí conversaram com o público, foi uma live que teve bastante gente, porque era sobre a história de Porto Alegre, sobre a história da fotografia em Porto Alegre e sobre essa família do Estúdios 2, né? Então, as lives foram um acréscimo, acho que foram, e surgiram em função desse momento. Assim, claro, a gente teve milhares de lives de milhares de instituições, né? Mas eu acho que existem públicos diferentes para essas diferentes questões. Então, o museu tenta se inserir nisso, e ao mesmo tempo a gente também está fazendo uma divulgação do trabalho de escavação arqueológica que está tendo lá na Praça da Matriz, e que também acho que é um jeito também de aproximar o público com esse trabalho de escavação, que por si só já não é tão acessível, né, porque ele está num canteiro de obras, enfim, mas também para a gente fazer um dia a dia, assim, do trabalho de escavação, porque o museu, enfim, vai receber esse acervo depois, o acervo arqueológico, né. E os nossos seguidores também aumentaram, isso a gente tem notado, assim, que bom, o Facebook tem mais uns 10 mil e pouco mais, assim, mas o Instagram está crescendo continuamente em número de seguidores, muito provavelmente em função desse compartilhamento, enfim, né. E sobre o futuro das instituições, eu tenho me perguntado, assim, eu acho que é importante, eu acho que quem trabalha nessas instituições tem isso claro, né, que uma atividade não substituirá a outra, né, não tem como a gente fazer uma migração total para o meio digital, né, porque, de fato, se trabalhamos com a materialidade nos é cara, né, ela é fundamental. Ao mesmo tempo, eu acho que é interessante a gente pensar nessas outras formas de comunicação com o público, né, na medida em que a gente tem muitas pessoas se manifestando nas postagens e comentando, tem várias postagens que a gente tem ali, assim, momentos de memória, assim, afetivos, né, lugares que frequentou quando era criança, as pessoas conhecendo os espaços, vendo as diferenças, então, assim, é um catalisador de reflexão também, né, acho que o museu, ele pode trabalhar por meio desse outro tipo de comunicação, o que não substitui, evidentemente, a imersão em um espaço cultural como um museu, né, ou, enfim, a relação com os objetos.
Mas acho que passado um tempo de adaptação, acho que a gente consegue ir pensando melhor, assim, e tentando essas estratégias, né? Bom, a gente vai fazer de um jeito, como é que a gente vai conseguir fazer de outro? E sobre a reabertura, bom, a gente está aguardando, na verdade, teve em algum momento, né, nesse tempo de pandemia, que a prefeitura orientou a um retorno, né, um retorno reduzido, enfim, não como um retorno a nosso horário de funcionamento normal. Então a gente elaborou um protocolo que aí envolvia o museu, a biblioteca, o arquivo histórico, a Cinemateca Capitólio, para tentar organizar e padronizar esses procedimentos, esses protocolos de cuidado. Então, esse protocolo ele já está desenvolvido, que será colocado em atividade assim que a gente retornar, né, o atendimento. E tem várias lives, tem várias conversas acontecendo nesse sentido, né, de como é que a gente vai retornar, como é que os museus vão retornar, como é que as instituições culturais vão retornar. Então, a gente está tendo também, essas discussões estão acontecendo em vários lugares, né, não só no Brasil, mas no exterior também, e acho que é importante a gente atentar a isso, né. Mas com o passar do tempo, o que a gente está percebendo é que muito provavelmente o nosso público escolar, por exemplo, está super afetado. Então, não sei como é que a gente vai conseguir retomar essa relação, muito provavelmente só no ano que vem, acho, para atender público numeroso. As nossas salas são pequenas, né, então tem toda uma questão de cuidado espacial também, de protocolo de espacialidade também, que a gente vai ter que observar. E isso acho que a gente vai estudando e dialogando para pensar nas melhores saídas, né, para conseguir voltar a atender os nossos visitantes da melhor maneira possível, né. Por enquanto, vocês não estão recebendo ninguém, então. Está só aberto para vocês trabalhar, fazer o trabalho interno do museu. Isso, a gente está só com um expediente interno, nem o jardim está aberto, nada. A instituição está fechada com o expediente interno em escala e o pessoal em casa. É muito complicado, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com o público, sabe da importância que o público tem para o nosso trabalho, para nossa atividade enquanto museólogo, enquanto profissional de museu, mas a gente não pensa em outras formas de comunicar o público, né? De comunicar o nosso acervo, enfim, de manter essa ligação com o público que não seja através da exposição física. E aí, num momento de distanciamento social, de pandemia, a gente tem que, na correria, né, rever essas possibilidades. E as instituições também com vários problemas, assim, de comunicação, de internet, de presença virtual e tudo mais, isso acaba falando mais alto quando a gente se depara numa situação de surpresa, né? Porque foi tudo inesperado. Sim, sem dúvida. E até assim, descobrir as plataformas, né? Dominar as tecnologias, conseguir fazer com que todo mundo use os mesmos recursos, as nossas reuniões online, né? Que a gente faz reuniões de equipe online. Então, assim, tem uma série de dificuldades e desafios desde isso, assim, né, de aprender qual é o melhor instrumento para comunicação, como é que é mais fácil de a gente fazer, como é que a gente vai fazer a live. Então, tem uma série de aprendizados que foram meio que, né, colocados imediatamente, assim. E acho que as instituições levaram um tempo, mas eu acho que está todo mundo superando de uma maneira ou de outra para tentar fazer o melhor possível, né, porque realmente foi muito impressionante. E pensar assim, eu estou indo na escala presencial, né? E ver o museu sem público é muito triste, assim, dá uma aflição, porque é um museu silencioso, sem visitação, né? Sem fluxo. Então, isso dá um processo bem estranho, assim, dá um estranhamento, porque a gente fica assim sozinho. Atualmente, nós estamos em 3 fazendo escala, mais a terceirizada da limpeza, em todo o museu, né? Então, a gente está ouvindo aquele barulho de gente visitando, de criança e de escola, e daqui a pouco está tudo num grande silêncio, né? Bom, as nossas redes não estão em silêncio, mas espacialmente realmente dá uma diferença muito grande. A gente está acostumado todo dia com gente circulando. Muito obrigada pela tua atenção de novo, a tua disponibilidade de estar falando com a gente e contribuindo um pouquinho com esse novo projeto, né? Ai, gurias, super obrigada. Parabéns de novo pelo projeto e fico à disposição de vocês para qualquer questão. Então é isso, pessoal.
Ao fim desse episódio, deu para ver que para atuar nos museus é necessário muita multidisciplinaridade e inovação e constante aprendizado em diferentes áreas, com profissionais diversificados, para assim tornar o nosso trabalho mais acessível ao público. Agradecemos mais uma vez a participação da Deise e da Letícia, que contribuíram com as suas experiências e perspectivas sobre o cenário. Agradecemos também a você, ouvinte, por chegar até aqui com a gente. Se você quiser contribuir, deixe um comentário, o seu like e compartilha com seus amigos. Até a próxima!